como é que uma cruz vira um bloco. Aqui eu tenho a cruz. Quero saber desse meu amigo. Digamos aí que estamos meio que separados, afastados, não estamos nos comunicando, tá? Aí tem o livro no passado. Então, o que pode dizer o livro? Olha, esse teu amigo, ele começou aí um estudo, ou está prestando um concurso, ou vocês têm algum tipo de segredo, tá? Eu vou ver lá a história que eu vou criar. O que está acontecendo no presente com esse meu amigo que não tem me procurado? A gente está meio afastado. Tem uma montanha em cima. Então, ele está com problemas, ele está um pouco sobrecarregado, tá? E isso foi a causa, carta de baixo, manifestação, desse afastamento navio, tá? Futuro imediato. Eu tenho um chicote ali. Chicote pode falar de discussão, de argumentação, de algum tipo de esforço, né? Exercício, esforço, tá? Então, no futuro, esse amigo ele vai procurar fazer um esforço aí, né? Para falar contigo, tá? Digamos que o meu consulente é esse rapaz aqui que é o desfecho, tá? Essa é a cruz. A pergunta fosse essa. Eu quero saber por que o meu amigo não me responde, não responde as minhas chamadas, deixou de conversar comigo. Aqui está contando o que está acontecendo com esse amigo, tá? E o desfecho aqui eu tenho o homem, poderia ser o próprio consulente, tá? Bom, isso vai dizer, o consulente estando perto, que essa pessoa entra em contato, tá? Porque está perto. Agora, olha o bloco. Eu tenho essas mesmas cartas e agora isso virou um bloco. Eu vou responder a mesma pergunta agora com um bloco. Eu adicionei 3 cartas e isso virou um bloco. Então, o que houve aí que o meu amigo não me responde? Então, o teu amigo, ele está aí empenhado nos estudos, está procurando uma oportunidade de mudança, de elevação. Onde é que a Fabiane está lendo isso? Na primeira coluna. Livro, trevo, cegonha. Mas então o livro deixou de ser um passado imediato. É o passado ainda, tá? O teu ainda amigo, é o passado, tá? É o passado, tá? Uhum. E é o passado imediato. O mais para baixo é o passado mais antigo, tá? E o mais para cima também é o passado recente. Então, o que houve que o meu amigo não procura? Olha, ele teve aí envolvido, né, com estudos, né, está prestando concurso, porque ele está buscando uma oportunidade, tá, para uma mudança, pode ser para uma promoção, porque a cegonha também fala de promoção. Bom, o que está acontecendo agora aqui no presente? Então, esse meu amigo, ele está sobrecarregado, né, por quê? Porque ele está com uma montanha em cima da cabeça dele, né, e por isso ele está aí, está se afastando, né? Ele está distante, está nesse momento distante, tá? E no futuro? Bom, no futuro a gente tem chicote, o homem e o anel. O chicote ele vai falar de esforço, de repetição, de argumentos, então ele procura, né, esse amigo, ele vai procurar, ele vai insistir, é a palavra do chicote, em ter com o meu consulente um contato, ou dar um retorno. Anel fala de contato, fala de retorno, fala de contrato, fala de elo, fala de equipe, tá? A gente vai olhando aí. Então, para saber por que esse amigo não fala com ele, então a gente explicou o que está acontecendo com esse amigo, tá? E a gente diz para o nosso consulente aqui que ele vai, né, vai insistir, vai dar um retorno, tá? Porque o anel fala de retorno, o chicote é aquilo que bate e leva, né? O chicote é esse momento de vai e vem. Então, vai dar um retorno para o nosso consulente, tá? Dentro ainda do bloco, aí é um amigo, é uma pessoa. Aí, se eu quiser saber como é que estão os pensamentos desse amigo, como é que está o mental dele. Eu leio da central para as pontas. Quem quiser ler linear, não tem problema nenhum, tá? Como é que está o mental? Olha, ele está aí com algum tipo de problema, encontrando alguma dificuldade. Onde eu estou vendo isso? Na montanha. Na dificuldade, tá? Aí eu tenho um anel e uma cegonha. Talvez ele tenha até trocado o número de telefone. Eu tenho um contato, anel, cegonha trocado. Tá? Então pode ser isso que está acontecendo lá. Ou ele está tendo uma dificuldade porque esses compromissos aí que ele está estudando, talvez para prestar um concurso,
trouxeram uma mudança para ele, uma mudança de rotina, de repente ele mudou de casa, de repente ele precisou realmente trocar o número de celular, tá? Como é que esse meu amigo está no momento presente? Então, o mental dele está assim, está meio sobrecarregado, porque ele está passando um período aí de mudanças. A Segura também fala de agitação, tá? Como é que ele está nesse momento, esse amigo? Aí eu tenho um chicote e um livro. O chicote vai falar também de esforço, porque o chicote também representa exercício, fazer uma coisa, repetir, repetir, repetir. Então, como é que ele está se sentindo? Com esse chicote, com esse livro, eu posso dizer que ele está se sentindo aí um pouco... Chicote, para mim, é uma carta que amarra, tá? Um pouco amarrado. Ele está se sentindo aí que está se esforçando demais nessa questão dos estudos, tá? Sabe quando a pessoa se sente um pouco cansada e amarrada, se sente um pouco limitada nos seus movimentos? É um chicote também. E o que vai manifestar? O que vai acontecer para esse meu amigo aí, tá? Então, eu tenho o navio, o homem, que eu vou considerar que seja consulente, e o trevo. Então, esse amigo, ele vai aí buscar é uma palavra do navio, buscar o meu consulente, tá? E aí eu tenho o trevo, que vai falar de alegria, de coisas leves, pode ser aí mesmo, a gente tem cartas de espadas, uma conversa leve, pode ser no final de semana, tá? Olha, o teu amigo, ele vai fazer aí, vai te procurar dentro de poucos dias, talvez no final de semana, tá? Em tempo, o trevo fala de 14 dias, tá? Até 14 dias. Depois, além disso, eu posso ler o triângulo de dentro, tá? Que aí fica livro, montanha, chicote e navio. Isso aqui eu posso construir uma historinha. Por que livro, montanha, chicote e navio? Porque a gente vai seguir um tempo, né? Do passado para o futuro. Tá? Então, aqui eu tenho mais detalhes do que ele está envolvido nesse momento. Então, eu vejo que realmente ele está envolvido com essa questão, se distanciou por causa disso, né? Por causa desse... Não aconteceu nada, não tem nenhum mal-entendido, o amigo não cortou relações, não está de mal com ninguém. Ele só está afastado porque ele está envolvido com o estudo, com o concurso, talvez uma nova faculdade, tá? Por isso que ele está afastado. Vai dar detalhes do que está acontecendo, é o que toca o tema, tá? Então, o que é importante, o que está influenciando diretamente, o que está acontecendo diretamente naquele tema ali. As cartas de fora, as 4 cartas dos cantos, elas são as influências externas da situação. Se a gente consegue fazer uma leitura linear e de coluna, ler as linhas e as colunas, e saber onde é que está a resposta para aquela pergunta, que está na casa 9, influenciada pela casa 6 e pela casa 8, eu já consigo fazer uma boa leitura do bloco. Tá? Pelo menos essa é a leitura básica. Lá dentro da mesa, quando a gente vai ler blocos na mesa, a gente não vai destrinchar tanto o bloco. Os naipes também, tá? Os naipes, aí a gente olha, observa predominância de naipes. Por exemplo, o que eu vejo aí a mais? Aí eu tenho 2 copas, porque eu não conto a carta central. Eu tenho 2 paus, 3 paus. E eu tenho 2 cartas de ouro e uma de espadas. O que isso está me dizendo? Predominância de cartas de paus me mostra dificuldade, né? Esse meu amigo, ele está atravessando alguma dificuldade. Aonde essas dificuldades? Na questão material e na questão da rotina. Por que material? Pelas cartas de ouros e pela carta de copas. O que está faltando ou está menos? Espadas. Então, o que está faltando ou está menos é a energia que ele precisa nesse momento. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar em comunicação, né, para tranquilizar o amigo dele, ele tem que procurar se planejar, ele tem que se organizar, tá? Naipes em menor número são a energia que precisa ser desenvolvida. Ó, triângulo de caos. Então, como é que isso aconteceu, né? É uma pergunta apenas sobre um amigo, mas como é que isso aconteceu? Olha aqui, ó, cegonha, navio e aliança. Tá? Como é que aconteceu esse problema aqui?
Ou qual é a causa do meu consulente vir me procurar para saber desse amigo? Digamos que esse amigo está aí há vários dias sem dar notícia, tá? E ele está preocupado. A causa está em cegonha, navio e aliança. O que diz isso aqui? O que aconteceu aqui? Pode ser que ele tenha também trocado o número de telefone, né? Sim. Talvez ele tenha perdido o número, talvez tenha dado problema no telefone, tá? Porque cegonha também fala de troca. E o anel fala de contato. Essa é a causa. Então, houve alguma coisa? Esse amigo, aconteceu alguma coisa com esse amigo que não dá notícias? Não. Ele só está afastado porque houve uma mudança na rotina, ou ele não retornou porque ficou sem telefone, né? E vai aí, quando conseguir resolver essa questão, vai dar o retorno. Qual é a consequência disso? A consequência também responde, tá? A pergunta. Então, eu tenho trevo, a montanha e o homem. Quando eu coloco isso numa linha de 3, o que diz aqui? Houve essa mudança, né? Houve esse afastamento por causa dessa mudança na rotina, ou de repente até mesmo... por que eu estou falando que pode ter perdido o celular, gurias? Vou dizer para vocês. Porque o livro, ele também pode representar nos dias de hoje o nosso celular. E quando eu olho aqui, ó, livro, montanha, chicote, navio, parece que deu um problema nesse celular. Tá? É uma possibilidade. Interessante. Tá? Por isso é que eu estou falando, porque o livro, ele hoje, nos dias de hoje, ele é o nosso celular, é o tablet, é o notebook, tá? Então, eu estou vendo esse triângulo de dentro, aí, então pode ter acontecido, e eu estou vendo uma cegonha em cima falando de troca, né? De troca de alguma coisa, de troca de celular, cegonha com anel ali, troca de contato, de número, tá? Bom, aí quando eu vou olhar aqui, eu tenho trevo, a consequência. Isso é o que aconteceu, e a consequência disso, tá? Trevo, montanha e um homem. Se eu ler linear, um pequeno problema ou atraso ou bloqueio do consulente. Porque ele tenta ligar para o amigo, procurar informações do amigo e não consegue, tá? Se eu vou ler da central para as pontas, um problema, um atraso, um bloqueio, tá? Só que depois da montanha, né? Mas o consulente aí tendo uma alegria, tá? Ou uma sorte, tá? Isso é o que vai acontecer dessa situação.